Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede, para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Girleide Alves e dando continuidade ao continente americano, hoje nós vamos ver a regionalização, da América do Norte. Já vimos a América do Sul, a América Central e hoje a América do Norte, que é formada por 3 países, que são eles o Canadá, que é o segundo mais extenso do mundo, o primeiro da América, é um país assim com forte potencial energético e mineral. Os Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido de forma capitalista, o terceiro mais extenso, também o terceiro mais populoso, e o México, que é um país que foi colonizado pelos espanhóis, também muito rico culturalmente. Vamos lá. Diferentemente do México, os espaços geográficos dos Estados Unidos e do Canadá são marcados por intensa ação antrópica, ação humana, elevada exploração dos recursos naturais e alto emprego de tecnologia nos diversos setores produtivos, o que confere a esses países a renda per capita e índice de desenvolvimento humano, o IDH, mais elevado do continente americano. Então, vamos lá. Os Estados Unidos. Maior potência econômica e militar da atualidade, são um país de extensão continental, é o terceiro maior território do mundo com cerca de 9.833.517 km², também é o terceiro mais populoso, incluindo os estados situados em territórios não contínuos, como o Alasca, que fica a noroeste do Canadá, e o Havaí, que fica no oeste, no Oceano Pacífico. Devido ao alto consumo de combustíveis fósseis, os Estados Unidos estão entre os maiores poluidores do mundo, ficando atrás apenas da China. Até meados do século XX, a segregação entre negros e brancos era praticada principalmente no sul dos Estados Unidos. E os negros não tinham assegurados muitos dos seus direitos civis, como, por exemplo, o voto, Hoje, está acontecendo o processo eleitoral nos Estados Unidos, há mais de um mês eles já estão votando. A idade mínima, se não me engano, é 18 anos, o voto não é obrigatório, mas isso foi por meio de muitas lutas, eles conquistaram esse direito, a população negra de poder votar. Outro problema, a segregação racial, gente. Houve muitos conflitos, muitas manifestações contra essa segregação, que era a separação. Os negros não podiam se misturar com os brancos. Então, Martin Luther King foi um mártir nessa luta de seus direitos, de respeito. Ele foi assassinado. E mais recentemente, essa luta ela veio se reacender com a morte de George Floyd. E depois dele, muitos outros negros já morreram. Então, esse ano tem sido um marco lá, essa luta sobre essa questão da falta de respeito, mediante a cor. Então, aqui está o mapa dos Estados Unidos, é um país muito extenso, são 50 países que compõem esse país. Como grande potência econômica e militar, os Estados Unidos marcam presença em diversas partes do mundo, por meio de empresas transnacionais, bases militares e de sua frota marítima estacionada em todos os oceanos, com o objetivo de defender seus interesses econômicos e estratégicos e conservar sua área de influência. Os Estados Unidos têm grande poder de decisão nas questões políticas atuais e exercem forte influência sobre instituições internacionais, como, por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, até mesmo agindo contrariamente a elas algumas vezes, como, por exemplo, no ano de 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque, a contragosto a ONU não permitiu, e eles alegando, o governo, alegando que o Iraque estava produzindo armamento em massa, eles invadiram e causaram uma grande destruição naquele país. Apesar de se manter como potência hegemônica há décadas, os Estados Unidos vêm perdendo espaço no campo econômico, em virtude da ascensão da China no atual cenário internacional. Nesse quesito, uma nova conjuntura, caracterizada pela multipolaridade do sistema geopolítico global. Desde 1970, a China registra elevados índices econômicos. Atualmente, o país ocupa a 2ª posição no ranking de maior PIB, Produto Interno Bruto Mundial, segundo país que mais exporta e o terceiro com maior volume de importação de mercadorias do mundo. Outra preocupação para o governo norte-americano que tem tirado o sono, gente,
nessa pandemia, a China tem sido o país que mais vende insumos hospitalares. Outra preocupação também para o governo norte-americano é a oferta do sinal 5G, porque lá na China, né, tem uma grande empresa de tecnologia que está ofertando, né, esse sinal. Então vamos lá. Sobre o Canadá. Uma das características marcantes do Canadá é a desproporção entre sua população, que é de 37,59 milhões de habitantes, e o tamanho de seu território, que é o maior da América e o segundo maior do mundo, com uma área de 9.984.670 km². Essas características fazem do Canadá um país pouco povoado e um dos raros países aberto à imigração. Os descendentes de franceses e principalmente de britânicos compõem a maioria da população. As cidades mais populosas são Toronto, Montreal, Quebec e Ottawa, que é a capital. O norte do território canadense, onde ocorrem os climas mais frios, é pouco povoado. Entre os traços distintivos da estrutura demográfica canadense está o alto índice de idosos na população. Esse aspecto decorre da elevada expectativa de vida, que é cerca de 82 anos de idade, associada à baixa natalidade. A economia do Canadá é marcada pelo intenso extrativismo, pela agropecuária moderna e altamente produtiva e pela industrialização dependente da economia dos Estados Unidos. A vegetação nativa encontrada em grande parte do Canadá torna o país o maior produtor de papel e celulose. O subsolo canadense é rico em recursos minerais e energéticos, tornando o país o terceiro maior produtor de petróleo e de carvão mineral. A região mais industrializada está localizada no Vale do Rio São Lourenço, próximo aos Grandes Lagos, na fronteira com os Estados Unidos. Com baixo crescimento vegetativo da população, o Canadá tem enfrentado problemas de escassez de mão de obra. O governo tem oferecido algumas facilidades para a entrada de imigrantes. Com isso, cerca de 1 milhão de pessoas migram para o Canadá, atraídas pela oportunidade de trabalho e pelo elevado nível de vida. Porém, atualmente o governo ele exige, né, qualificação desses profissionais que se destinam para lá. O turismo também. O turismo é muito favorável no Canadá, porque o país é encantador em qualquer estação do ano. Sobre o México. No México, a expansão das áreas urbanas ocorre rapidamente e de forma desordenada no território. Apesar de as cidades mexicanas serem reconhecidas por preservarem os centros históricos, as áreas periféricas cresceram obedecendo à lógica da dinâmica imobiliária, implantada ao longo dos grandes eixos viários, que é a industrialização e a urbanização. A despeito da intensa fiscalização, o México é naturalmente uma porta de entrada para os Estados Unidos, em virtude de ser vizinho do território estadunidense. Por esse motivo, a imigração tornou tal proporção que os Estados Unidos estabeleceram forte vigilância na fronteira e desenvolveram uma série de estratégias para tentar conter a entrada de imigrantes ilegais. Ultimamente mais polêmico, é a construção de um muro, que esse governo atual fez muitas campanhas dizendo que iria construir um muro e o México tinha que arcar com a despesa. Mas, na verdade, parte de muro já existe, que foi uma parte construída por Bill Clinton, de concreto, e o George Bush também construiu uma cerca de segurança. O Planalto do México é cercado por formações de maior altitude e nesses trechos mais elevados o clima frio inibe a ocupação humana, enquanto os desertos no noroeste do país contribuem para as baixas densidades demográficas da região. A cidade do México, capital do país, e sua área metropolitana concentra alta aglomeração populacional, que ocasiona problemas sociais típicos de grandes aglomerações urbanas, como os problemas de abastecimento de água, tratamento de esgoto, transporte, moradia, saúde, educação. A riqueza cultural mexicana é resultado da mistura que ocorreu durante a colonização espanhola, mas, na verdade, a civilização asteca era uma civilização muito organizada, né? Com a invasão espanhola houve uma mesclagem. Muitas pessoas hoje viajam para o México, para conhecer essas ruínas da civilização asteca. O turismo representa uma das importantes fontes de renda para o México. Os aspectos culturais do país, como literatura, religiosidade, culinária, artes visuais, cinema, exibem forte influência das práticas e tradições dos povos indígenas e dos valores e hábitos europeus.
A agricultura se concentra no Planalto do México. Para abastecer o mercado interno são produzidos trigo, arroz, batata, soja e milho. A pecuária ocupa 40% do território e tem como principal criatório o gado bovino. A industrialização acelerada no século XX, com forte domínio norte-americano. Finalmente, aqui vocês vão responder, né, o desafio. 1. Por que uma parcela da população latino-americana busca os Estados Unidos como um novo país para viver? 2. Quais as principais características da economia e da população canadense? E o terceiro, qual a importância da preservação da cultura mexicana? Tchau, tchau e boa aprendizagem.